That's the Holy Ghost saying, that's me. I'm with you. Go on. I'm leading the way. You just keep on moving. That's me. There's honey in the rock for you. Leave your sin for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Shall we stand? Oh, go out to the streets and byway, preach the word. Say to every fallen brother, there's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Lay your sins for blood to cover. There's honey in the rock for you. Now, Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. I was thinking as Ernie sang that song a few moments ago, On the Wings of a Dove. How is the melody to that? Start it for me, Ernie. On the wings of Snow white dove, sing it with me. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above. On the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses. That I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings above. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above. For God gave us His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love with
Sun from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a We're going to sing Calling Today. If there's anyone here without Christ, without God, without hope, will you come now? Calling today. Calling today. Jesus is calling today. Jesus is calling today. Are you without God, without hope, without Christ? Do you realize Christian, if you haven't got this right hold on God, won't you come? Farther away, Just softly a minute. Be reverent. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for. While we're singing now, take inventory. On the portal He's waiting and watching. Now we find that by his gospel program of knowledge, better education, higher ethics, civilization, and so forth, has bewitched the people that wants to serve God into believing his lie. Agora, encontramos que por este programa evangélico de conhecimento, melhor educação, maiores éticas, civilização e assim sucessivamente, tem embrulhado as pessoas que desejam servir a Deus e creem em suas mentiras. Eve did not want to do that, Eva não queria fazer isso, but he showed her how it was more wisdom in it. porém ele lhe mostrou como havia mais sabedoria nisso. He didn't know, she wanted to know. Ela não sabia, desejava saber. She didn't understand, but she wanted to understand. Não entendia, porém queria entender. Not to try to understand. Deus lhe disse que não tratasse de entender. I understand any of these things. I cannot understand them. I believe them. Como posso eu entender algumas coisas?
Eu não as posso entender, eu as creio. Understand him. God is faith and not understanding. We just believe what he said. Não tenho que entendê-las. Deus é fé e não conhecimento. Nós apenas cremos no que ele diz. Compare God's Eden to Satan's now. Agora, compare o Éden de Deus com o de Satanás agora. 1,000 years of perverting of the true interpretation of God's promised word to the age. Depois de 6.000 anos de perversão da verdadeira interpretação da palavra de Deus para a era, Compare it now and see where we get. Like he did to the church in Christ's time in Jesus. vamos compará-la agora e ver de onde a conseguimos, como ele fez a igreja no tempo de Cristo Jesus. Trying to keep back God's loyal sons from knowing the truth. Tratando de evitar que os filhos leais de Deus soubessem a verdade. God put his sons here, his attributes, the fellowship with him by hearing his word. Esse é o Deus. Deus coloca seus filhos aqui, seus atributos, para confraternizar com ele ao ouvir sua palavra. What if your father told you, and you're a loyal son to your father, Que seria se teu pai dissesse você é um filho leal a seu pai? son, don't you go in that water out there swimming because there's gators in that water. E ele te dissesse, filho, não entres a nadar nessa água ali agora, porque ali há crocodilos nessa água. It comes back and says, surely such pretty water as that, there's no gators in it. E um indivíduo vem e diz, seguramente que numa água tão bonita como essa não há crocodilos nela. So listen to, if you're a genuine son, you listen to your daddy. And a genuine son or daughter of God takes God's word first. I don't care what anybody else says about it. They take God's word first. Agora, a quem vais prestar atenção? Se és um filho genuíno, escutarás a teu pai. E um filho genuíno, uma filha genuína de Deus, toma primeiro a palavra de Deus. A mim não importa o que qualquer outro diga. Eles tomam a palavra de Deus primeiro. And they believe it. Having faith in all his word, his seed. Há veneno na taça e eles creem. Tendo fé em toda a sua palavra. Eden of holiness, love, and eternal life. Tendo fé em toda a sua palavra, sua semente trouxe um Éden de santidade, amor e vida eterna. That's what God's Eden produced. Isso é o que produz o Éden de Deus. And it brought an Eden of holiness, of love, understanding, perfection, and eternal life. Santidade, e isto trouxe um Éden de santidade, de amor, entendimento, perfeição e vida eterna. God's planting his word, his seed. That's what his church will be at the end. It'll be the same thing. Isso é o que Deus está planejando, sua palavra, sua semente. Isso é o que sua igreja será no final, será a mesma coisa. Notice, here's a thought, don't forget it. I'll get to it some other time or some other message. But you know, God said, let every seed bring forth of its kind. Notem, aqui há pensamento. Não esqueçam. Eu entrarei nisso em alguma outra ocasião ou em alguma outra mensagem. Porém, vocês sabem. Deus disse que cada semente produza de seu gênero. Commandment. Now, what good has any preacher or anybody else try to make that word say something else? É esse o mandamento de Deus. Agora, quão bom é qualquer pregador ou qualquer outra pessoa para que trate de fazer com que essa palavra diga qualquer outra coisa? See, every word of God is a seed. Jesus said so. Bem, cada palavra de Deus é uma semente. Jesus assim o disse. The sower sowed. So if Mark 16 is God's word, it'll bring forth of its kind. If A semente que o semeador semeou, assim que esse Marcos 16 é a palavra de Deus,
produzirá segundo sua espécie. 4 is God's Word. It'll bring forth of its kind. And every other promise must bring forth of its kind. Se Malaquias é a palavra de Deus, produzirá segundo seu gênero. E toda outra promessa deve produzir segundo seu gênero. Is Satan out here in disguisement? He's trying to say it's not so. Vocês veem? Vem a Satanás aqui fora num disfarce, está tratando de dizer, não é assim. Do you understand it? O entende você? Satan said, oh, that ain't for this day. That was some other time. That don't even mean that. Every Vem, Satanás disse, isso não é para este dia, isso foi para outro tempo. Isso nem mesmo significa isso. must come forth of its kind. Cada semente deve produzir de seu gênero. God establishes Eden. Is that right? Assim é como Deus estabeleceu seu Éden. É isso certo? Amen. And here it is. That's how God establishes His church. E aqui está. Assim é como Deus estabeleceu sua igreja. Every word after its kind. Man, Cada palavra conforme sua espécie. bread alone, by every word proceeding out of the mouth of God. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. See, Satan, he'll take something else. But God said, every Vem, Satanás, ele tomará alguma outra coisa, porém Deus disse, after its kind. cada semente segundo o seu gênero. It said, these signs shall follow them that believe. Se a promessa diz, estes sinais seguirão aos que creem. Church says, join the church, recite the creed, know the catechism. There's not such things in the whole Bible. Agora a igreja diz, una-te à igreja, recitem o credo, conheça o catecismo. Não há tais coisas em toda a Bíblia. But Jesus said, these signs shall follow them that believe. Porém Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem. My name they shall cast out devils. Em meu nome expulsarão demônios. They shall speak with new tongues. Falarão em novas línguas. If serpents will drink deadly things, it will harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Se pegarem serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano. Who is any man to deny that? See, Se puserem suas mãos sobre os enfermos, os curarão. Quem é homem algum para negar isso? Bem, seed will bring forth of its kind. cada semente produzirá segundo seu gênero. By a seed of God, Um atributo, um filho de Deus, então a palavra de Deus está semeada em ti. and then when you hear the word of God, my sheep hear my voice. A stranger they won't follow. E então, quando escutas a palavra de Deus, minhas ovelhas ouvem a minha voz, aos estranhos não seguirão. You get it? Then every seed comes forth after its own kind. Now, O capitão, cada semente produz segundo seu gênero. that every seed bringing forth of its kind, there was no death in that Eden. Agora nos inteiramos que não havia morte nesse Éden ao produzir cada semente segundo seu gênero. Não haverá morte no novo Éden. Death in the new Eden. See? There was nothing else but holiness, purity, and eternal life. Não havia outra coisa senão santidade, pureza e vida eterna. Boa noite com Jesus. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso e bom para conosco. Por isso nós estamos mais uma vez em sua casa. Viemos para sermos abençoados. E Deus, que é rico em misericórdia, nos abençoará mais uma vez nesta noite. Nós vamos cantar de início do nosso inário aqui da Águia. 221, livre estou. Estamos livres de todos os males deste mundo, por isso nós cantamos com alegria. Um hino bem conhecido que dá para todo mundo acompanhar.
pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi. Meu Jesus me libertou por seu amor. Vamos cantar. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi. Meu Jesus me libertou, seu amor. Livre estou, pela graça de Deus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou. Eu vagava pela senda de não pensando no amor do Salvador. Vagava sempre longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje cantarei. Livre estou, eu vagava pela senda de ó, mas agora quero estar com meu Senhor. Ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada a vós. Livre estou, pela fé, livre estou. Pela fé, pela confiança em Deus, nós estamos livres de todo pecado, toda incredulidade. Por isso nós somos livres para adorar, livres para louvar, livres porque Ele nos libertou. 103, meu fardo Ele levou. Nós já não estamos mais carregando o fardo da incredulidade. Hoje nós temos a mensagem do precursor de Deus. Cante, eu canto sempre meu fardo Ele levou. Sabe
Vamos, 305, confiança. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas que são risíveis e infalíveis para te valer. Oh, promessas infalíveis Ele tem a nossa. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é maravilhoso. Graças a Deus, nós estamos aqui de volta, prometendo que não vamos ser tão longos como domingo passado. Eu esqueci que eu estava no culto. Sempre é bom, né? Mas quando a gente fica com vergonha depois,
pensando, gente, mas essa hora... Mas, para nós que estamos tendo culto só uma vez por semana, é mais compensativo, né? A gente ficar aqui na igreja, embora sabemos que é cansativo. Nós vamos ler agora a escritura anunciada aí em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, verso 1, 4 e 5. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Senhor Deus, nós queremos uma fé como esta, uma fé que pode até passar de nossos ancestrais para nós e para nossas descendências, mas de uma forma tão própria, convicta, como a de Timóteo. Ele não estava apenas sendo um caronista, mas ele estava viajando no mesmo barco. Ele estava sendo levado à mesma fé. E aqui estamos, ó Deus, mas esta noite, juntamente com a igreja, nossos irmãos nas congregações, através da internet, nós abraçamos nesta hora todos, ó Pai, e pedimos que o Senhor possa dar saúde, possa dar graça, possa dar a Tua unção, ó Deus, para nós nesta noite. Que Teu Espírito possa encarregar disto, de levar a cada um a unção para receber a bênção do Senhor. Nós Te pedimos e agradecemos de coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Sentar-nos. Eu estava lendo a mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis. O irmão Brana nos traz ali uma afirmação curiosa. Ele diz que nós estamos vivendo agora a era que todos os líderes querem ter um título. O evangelista fulano de tal, o pastor fulano de tal, e o mestre fulano de tal, o apóstolo fulano de tal. Aí ele diz que na era primitiva não existia estes tratamentos. Aí ele mesmo faz menção como nós fazemos. Pedro, Paulo, Samuel. Você vai ler a Bíblia, você fala assim, é a segunda carta de Paulo a Timóteo. A carta de Pedro, porque eles mesmos não tinham esses tratamentos, né? Ninguém dizia assim, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, mas eles eram chamados apenas pelo nome. Agora, nós entendemos que isto é uma questão do tempo, da era, né? Nós estamos numa era diferente. Lá mesmo nos Estados Unidos, um pastor é chamado de reverendo. Pode ser ele simples como for, que ele é o reverendo. E é muito normal a pessoa aproximar de um ministro e chamá-lo de reverendo.
aqui no Brasil é quando se trata de um pastor mais culto, né? De mais nome, de mais fama. São poucos os reverendos. Quando se refere a reverendo aqui no Brasil, é um catedrático, é uma pessoa de nível intelectual. Mas nada disto vai diferenciar as coisas, né? Nada disto. Agora, é muito bom a pessoa poder tratar bem a qualquer pessoa, porque a maneira como você trata uma pessoa, aquilo é recíproco. A pessoa recebe aquele bom tratamento, ele retribui também com um bom tratamento. Quando ele não é bem tratado, às vezes ele procura uma maneira de desprezar também aquele que não tratou bem ele. Isso é na vida humana e até na vida animal. Você trata um cachorro bem, ali na fazenda que você está chegando, ou na casa, ele retribui. Se você trata mal, ele retribui com mal. Os pássaros, o gado, todos os animais, né? Eles têm esse revanche, né? Com a pessoa que não trata ele bem. Então é bom tratar bem e de uma maneira bem sincera, né? Porque você tratar uma pessoa bem hipocritamente, aí você vai deixar ele em dificuldade, né? Porque todo mundo sabe quando você está agindo de uma forma sincera. Às vezes o pastor comete muito estas coisas, porque ele está diante do povo e ele tem as oportunidades de acertar, mas também ele tem de errar, porque nós somos humanos, né? Às vezes nós até cometemos certas discriminações por causa de hábitos, de maneiras. Eu fui criado com meus pais que eles discriminavam as pessoas. Era coisa que trouxeram lá dos avós, dos bisavós, e a gente tem que fazer isto sair da gente, porque não somos do mesmo nível que eles foram. Então, estas coisas podem acontecer. Eu quero pegar aqui uma frase da palavra do irmão Brana, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, parágrafo 187. Eu não creio em pegar carona para o céu. Eu quero usar esta expressão do irmão Brana aqui, parágrafo 187. Eu não creio em pegar carona para o céu. Eu estava lendo esta mensagem hoje, desde ontem à tarde, para tirarmos dela uma mensagem para esta noite. Às vezes a gente pensa que vamos usar vários parágrafos, como por exemplo aqui atrás, o irmão Brana, quando respondeu aquela primeira pergunta que lhe fora feita, sobre o Pai e o Filho, ele nos deixa aqui um grande ensinamento, como foi que Deus começou a criar o Pai, melhor, o Filho. Quando foi, como foi que Deus criou o Filho? Foi uma mensagem usada pelo irmão Joaquim Rodrigues para falar do assunto que ele falou sobre o Filho do Homem. Filho do Homem. Mostrando que o Filho do Homem não foi criado agora no nascimento de Jesus, mas ele foi criado
quando foi criado Logos. Logos. Esse Logos é aquele cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Quando Deus formou a terra, criou os céus e a terra, e criou o homem, Adão, ele disse para alguém: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A irmã Brana mostra que esse façamos aqui era Deus falando com Logos, que era a teofania do Cordeiro. Então isso aqui daria um estudo, né? Muito importante sobre esta mudança teofânica de Deus, que ele veio através do Logos, através do Cordeiro, através do Melquisedeque, do Elohim, e por último ele se manifestou no ministério do Filho do Homem, o Elias de Malaquias 4, 5 e 6. Então este ministério do Filho do Homem, ele passou por estas mudanças. Mombrana disse que é como um teatro. Ele disse que o teatro, um personagem faz muitas peças, né? Ele troca de roupa ali dentro e volta, faz uma apresentação, depois ele entra lá, troca a máscara e faz outra. E Mombrana viu isso na escola quando ele foi lá assistir um teatro da sua filha, da Sara e Rebeca. Então ele aplicou isto a essa mudança de Deus, sendo o mesmo Deus em forma diferente. Quando nós chegamos aqui, parágrafo 187, me veio esta... Desculpe, irmãos. Me veio esta frase: eu não creio em pegar carona para o céu. Então eu comecei a pensar a partir desta frase aqui, e o pastor Joaquim Gonçalves, como fica nos escutando de lá, né? Ele vem e fala as mesmas coisas quase na escola dominical, pouco antes, meia hora depois que eu grifei aqui esta parte. Ele começou a escola e falou muito sobre esse assunto. Muito mesmo. Ismael semente de Abraão, veio de carona. Era filho de Abraão, semente de Abraão. Mas ele não era a semente de Abraão que Deus havia prometido a Abraão como herdeiro. Aquilo foi uma forma secundária, ajeitada ali pela Sara, usando a sua serva Agar, porque ela achava que seria tão impossível a ela, que ela procurou arrumar um jeito. Isso é uma lição para nós, porque você nunca deve advogar em uma causa sem necessidade. Você deve advogar em uma causa sem pretensão, porque muitas coisas que parecem não são, e às vezes nós nos decepcionamos, porque parece ser, mas será que é? Aí quando você pensa que pode ser, e começa a advogar, fazer uso de acusações, análises curiosos e julgamentos antecipados, tudo isto revela a falta de maturidade. Porque
a primeira coisa que você precisa é ter paciência. A paciência, ela está lá em cima já, no quinto andar da estatura de um varão perfeito. Quinto andar significa que você já teve a base, porque a base é a fé. Depois você passou para a parede e foi levantando e construindo, até chegar para respaldar a sua edificação. Quando você usa paciência. E a pessoa que age desta forma, ele demonstra que ele ainda não começou ou não chegou ao quinto degrau da estatura de um varão perfeito. Ele pode ter chegado até o quarto andar, que é temperança. Agora, como você vai atribuir uma pessoa paciência se ele não tem temperança? Fica difícil, né? Porque a temperança, ela é irmã gêmea da paciência. As duas são geradas com a mesma característica, com a mesma aparência, como os gêmeos. Agora, sem a paciência você precipita. E a igreja precisa de paciência, especialmente em momentos de turbulências. O bom motorista é aquele que tem uma direção defensiva. Porque você está indo aí na rodovia, e é onde que acontece muito acidente com mulheres no volante, porque é raro uma mulher que tem direção defensiva. Ela não consegue ter calma para controlar o carro na hora do perigo. Enquanto a faixa está boa, a rodovia está boa, não tem muito caminhão, não tem muito perigo, elas até pisam no carro mais do que o motorista experiente. Mas quando entra na turbulência, numa estrada de cascalho, uma estrada de britas soltas, curvas fechadas, e muitos veículos na rodovia, então precisa de mais atenção e direção defensiva. Eu não digo que eu seja um bom motorista, mas eu já me livrei de acidentes fatais. Indo uma vez para Uberlândia, ali saindo de Goiânia, na 153, vinha uns 30 carros, eu estava indo só eu e outro carro. No meio dos 30 carros, saiu um senhor e jogou na pista e não voltou, porque ele não tinha como voltar, porque ele jogou de uma vez e o outro aproximou. Aí eu tive que frear até aonde o carro deu, era um Corcel 2 muito bom de freio, até aonde o carro deu, e pensando, se ele não conseguir parar o dele, eu jogo no mato, porque não tinha acostamento. Então era ficar ou jogar no mato. Mas aquilo é uma direção defensiva. Você se defender da morte. Animais. Nós estamos vindo de Cachoeira já tarde da noite, e tinha um carro de luz alta parado na direita, e a luz alta, ela confunde você. E eu fiquei olhando para aquela pessoa, estava num carro bom, e andando bem, olhando para a pessoa ali, para o carro encostado, e me confundi. Mas logo eu imaginei, pode ser um acidente.
E aí eu já segurei o carro. Quando eu segurei o carro, eu vi as pernas da vaca atravessando a pista na minha frente. Porque eu baixei o farol. E aí então eu tive que frear o que deu e apagar o farol. Porque a vaca, quando ela está estourada na pista, um boi, e você joga a luz alta nela, ela vem e sobe no carro. Então você tem que apagar o farol para ela saber que ali tem um carro. Aí ela sai. Então isso tudo faz parte da direção defensiva. E nós estamos nesta hora, espiritualmente falando, quando se trata de uma era muito difícil para nos manter diante de tantos problemas que surgem. É a hora da igreja passar pelo esvaziamento que aconteceria, e nós pregamos já tanto sobre isso, e vão sair pessoas que você nunca imaginava. E aquilo promove um escândalo, porque as pessoas não conformam em sair perdendo. Sempre quem vai sair quer sair ganhando. Quer sair ganhando. O jogador de bola vai ali no campo e ele provoca um acidente, uma falta agressiva e leva um cartão vermelho. Naquela hora ele sai nervoso, chateado e xingando e falando asneiras para o juiz. E às vezes sai e vai ficar ali recluído, porque ele não aceitou a correção pela falta agressiva que ele fez. Às vezes já tinha até um cartão amarelo, né? Até um cartão amarelo, mas ele recebe aquele cartão vermelho e ele sai dali magoado. Ele deveria era parar, pedir a palavra, pedir desculpa a todos, né? Os seus torcedores, o time contrário e tudo, e sair dali com as mãos para cima e não sair agredido. Mas essa é a situação. Geralmente isso é o que ocorre. Agora nós vamos pensar em Ló. Ló saiu da terra de Ur na companhia de Abraão. Pegou uma carona, não é? Porque Abraão estava indo sob uma direção de Deus. Deus disse para ele: prossiga, sai do meio da tua parentela. Primeiro mandou sair da sua terra, depois sair da parentela, e ele foi prosseguindo, e Deus disse para ele: vai, porque eu vou te mostrar a terra que te darei, para que a sua semente possa herdar. Agora, Ismael já tinha ficado para trás. Ele não podia contar mais com Ismael. Ismael apenas pegou uma carona com ele até aos 9 anos, aproximadamente. Mas chegou uma hora que ele mandou ele descer do veículo. Não, agora você desce e vai embora por sua conta própria. Eu te trouxe até aqui. E ele saiu dali muito magoado, muito triste, e saiu com muita razão. Parece ser até uma maldade de Abraão, né? A maneira como ele fez aquele garoto sair de casa e tomar a direção de um deserto, onde ele iria sofrer, passar fome, passar sede, e com certeza, ou sobrenatural entraria a favor dele, ou ele morreria como ele já estava morrendo, quando o anjo do Senhor veio e providenciou água para ele. Ele não teria escape. Será que Abraão não foi mais humano? Não poderia ser mais humano? Se tratando de um filho que é o seu próprio sangue?
Mas ele não quis deixar Ismael prosseguir com ele de carona. Não. Ele diz, olha, você vai ser até abençoado, vai embora, vai cuidar de sua vida, você vai ser próspero, você terá uma nação vindo de seus lombos, como tem hoje. Nós conhecemos a história, né? Sabemos que há uma nação que estão ali no Oriente, que são descendentes de Ismael. Mas ele teve que tomar a sua decisão. Agora Ló também pegou uma carona com Abraão. E ele foi com ele até quase chegar lá nos carvalhais, aonde Abraão montou a sua tenda e esperou encontrar-se com Melquisedeque e com Elohim. Ali naquele lugar, eles estavam todos juntos. Eram gados, comiam mesmo pasto. Eram os pastores, apacentavam juntos. O sobrinho de Abraão, tão querido de Abraão, porque Abraão amava Ló. Veja que quando eles levaram ele preso, e sua família, Abraão saiu com todo o seu exército. Eram homens cortadores de canas, eram homens trabalhadores na enxada, eram homens pastores de ovelhas e de gados. Não tinha nenhum soldado ali que soubesse pelo menos manobrar uma arma, porque eles não tinham armas, só tinham facões velhos. Só facão velhos. E eles tinham que guerrear com aquilo. Irmão Morano disse, você tem que lutar com o que você tem. O que Deus te deu para lutar. Não há um povo mais bem preparado para uma guerra do que o povo da mensagem. É como aquelas águiazinhas que estavam lá no vale, chileando, brincando lá na grama verde. E o profeta disse que um coiote se aproximou delas e uma tempestade começou a rugir, mas elas estavam com a mamãe ali em cima de uma rocha. E aquela mamãe estava dizendo para eles, podem brincar, aproveita a primeira viagem, brinquem, porque eu estou aqui para vos guardar. E isso é o que acontece conosco. Nós estamos muito desprovidos. Se formos analisar as razões, parece que nós não temos nada, né? Nós não temos muito de armas, de argumentos, nós não temos muito de dinheiro, nós não temos muito de nada. Por que não dizermos só um pouquinho de azeite para hospedar um profeta em nossa casa? Mas Deus está dizendo para nós, vocês são o povo mais preparado que tem aqui nessa terra. Olha só, irmãos, fome não vai nos apanhar. Peste não vai nos apanhar. Vulcões não vai nos apanhar. Terremotos não vai nos apanhar. A grande tribulação não vai nos apanhar. Porque Deus já tem designado o arrebatamento para nós antes que estas coisas venham sobre a terra. Como aquela mãe águia estava dizendo, antes que chegue a tempestade, eu vos levarei de volta para as rochas. Deus está dizendo, eu vos levarei de novo para os céus, porque ninguém vai para os céus, senão aqueles que dos céus vieram. Nós viemos dos céus, nós estávamos com Ele também, quando o Logos foi criado,
quando o Cordeiro foi criado, nós éramos almas redimíveis que estávamos ali. Nós viemos de lá, irmãos. Todo eleito veio dos céus. Por isso é que nós vamos subir para os céus. Então, Ló estava de carona com Abraão, até que Abraão diz assim: olha, até aqui, Ebenezer, até aqui nós podemos fazer um culto de agradecimento a Deus, de ação de graças. Até aqui nós temos que fazer um culto comemorativo de vitória, mas a partir de hoje, meu filho, meu querido sobrinho, o seu caminho é um, o meu é outro. Não te dou mais carona. Não te dou mais carona. Porque eu não quero ter um barco com essa divergência de pastores brigando. Porque o que é companheirismo? É você mais o seu irmão, mais o seu companheiro dentro do mesmo barco. Ninguém briga dentro de um barco. Ninguém empurra outro dentro de um barco. Especialmente quando as ondas levantam, os problemas surgem. Aquilo é a hora de todo mundo se assentarem, ficarem calmos. É preciso haver equilíbrio naquela hora. É preciso haver direção defensiva naquela hora. É preciso que todos fiquem calmos. Eu lembro de uma vez que eu estava descendo o Xingu. Xingu, lá perto de Altamira, ele dá mais de 2 quilômetros de largura. Estavam vindo num barquinho de madeira, uma coisa assim dessa largura, uns 3 metros de comprimento, e um irmão experiente estava lá no controle do motor, da polpa, e tinha, ou tem, tinha, porque hoje virou tudo barragem de usina, um redemoinho no meio do rio. Aquela água, por certo, entrava ali para as rochas, e aquilo formava um redemoinho, e era o único lugar de passagem. Os outros eram rochas, canais desconhecidos, tinha que passar naquele canal. Mas eu nunca tive medo. Quando foi chegando perto do redemoinho, eu levantei para ver. Gente, aquele homem tirou um berro tão alto comigo, porque ele viu que se eu desequilibrasse o barco, nós afundaríamos ali e nunca mais seria visto por ninguém. Então ele gritou comigo, diz: assente-se, quieta, porque agora vamos passar sobre um lugar perigoso. E eu simplesmente abaixei depressa, quase deitei lá dentro do barco, e agradeci a ele pelo livramento. Olha, irmãos, é hora de nós sabermos onde estamos passando. É um momento de turbulência. Aquieta-te dentro do barco. Nós estamos em um companheirismo. Somos companheiros para dar o que vier. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Se aquele barco virasse, é claro, eu ajudaria alguém, eu nadaria com alguém nas costas para sair fora. Eu ajudaria, mas o mais importante é não correr esse risco, porque é muito perigoso. Agora, pastor Joaquim falando hoje, ele falou sobre a manga, e eu ampliei na mente. Você já está meditando no assunto, tudo se torna fértil para você. Você encontra uma manga, não tem uma fruta melhor, né? Pode ter igual, mas melhor não do que uma manga. Aquela coisa tão gostosa, tão bonita. Mas de onde veio aquela fruta? Você não vai chegar ali, olhar para o pé de caju
e dizer assim: ô pé de caju, obrigado pela manga. Ele não vai falar nada, mas se ele pudesse, ele diria assim: ô senhor tolo, eu não produzo manga. Aí você virava para a gueriroba ou gueroba, olhava lá para os cachos dele, e o periquito roendo lá em cima, e você diria assim: ô pé de gueriroba, obrigado pela manga. Aí um coco vem, cai na sua cabeça e fala: não, aqui é coco, rapaz, não é manga não. Então você tem que ir ao pé de manga. E ela veio, não foi por acaso. Não é porque tem um pé de manga, nesses dias agora eles renovam, as folhas ficam muito bonitas, e você vai lá com uma vara e fica procurando manga. E mexe aqui, abre ali, você pode achar marimbondo, mas manga não. Nesse tempo. Tem que ir lá no tempo. No tempo ela tem muita manga. Mas aquela manga veio de onde? Ela veio lá da semente que foi plantada ali. A semente que foi plantada ali, ela brotou, ela gerou, ela virou árvore. 3 anos, ela começa a dar as primeiras mangas. E não vai dar outra coisa, é manga mesmo. Então a manga, ela não é caronista. Ela não está no pé de caju, ela não está na gueriroba, ela não está em outros lugares, árvores. Ela está no seu lugar, porque ela não é caronista. Mas o irmão Brana foi lá na fazenda do irmão Sarai. Chegou lá, sentou naquela área toda confortável de um grande fazendeiro, né? Se assentou ali e começou a olhar aquele pomar tão lindo ali embaixo. Aí ele viu lá perto um pé de laranja carregado de toranja, de mexerica, de limão e laranja. Aí ele ficou olhando aquilo, sempre ele tirava uma mensagem de tudo. Ele disse: irmão Sarai, o que é aquilo ali? Que árvore é aquela lá? Ele disse: é um pé de laranja. Mas e aquelas toranjas? E aqueles limões? Ele diz assim: aqueles são caronistas. Entenderam? Aqueles são caronistas. Eles foram enxertados no pé de laranja, porque ela é cítrica, ela aceita o enxerto. E ele foi enxertado ali, e ele reverdeceu, ele deu flores, e ele deu fruto, porque são frutos da mesma data, do mesmo tempo. E ele deu fruto, mas ele produziu segundo sua espécie, segundo seus galhos. Galho de toranje produziu toranje. Galho de limão produziu limão. E o irmão Brana foi ampliando a mensagem. E diz assim: e se surgir um galho de laranja, vai produzir toranje? Ele disse: não, ela vai produzir laranja. Porque aí já é um galho original. Não é mais um caronista. Vocês entenderam? Nós estamos numa fé. Uma fé que é a coisa mais linda, mais abençoada que tem. A fé da mensagem no profeta desta era, na mensagem desta era, ela é a coisa mais sublime. Não existe nenhuma mensagem no Velho Testamento ou no Novo Testamento antes deste profeta desta era que tivesse o brilho, que tivesse a beleza, que tivesse a promessa, que tivesse a unção, como tem esta mensagem agora, na sua íntegra, na sua porção, na sua integridade, sem ser misturada com dogmas, com credos, com ismos.
Não, essa mensagem não pode ser misturada com ismos. Mas os ismos pegam carona nela. Aí é que está o problema. Os ismos pegam caronas. Eles nascem aparentemente como uma coisa tenra, aparentemente como uma coisa inocente. E às vezes passam anos usufruindo do ministério, até sendo ajudados financeiramente, indo aos companheirismos, sendo projetados, recebendo ajudas para as suas missões. Quando eles estão lá na frente, eles pulam do carro. Eu ouvi um mestre falando sobre os intermediários. São apenas intermediários. Alguém estava pregando, falando sobre o trem. Ele disse que pegava o trem e ia para São Paulo. E aquele trem passava em estações. E tinham aquelas pessoas que desciam nas estações. Um na primeira, outros na segunda. E outro na terceira. E entravam outros também. E desciam do trem, entravam no trem. Mas aquele passageiro estava ali, os 3 dias viajando até chegar em São Paulo. Ele não descia porque ele não era um intermediário. Ele era uma pessoa destinada ao fim da viagem. O caronista, ele pode ser o intermediário. Aqueles que são dos ismos, eles são intermediários. Eles têm que sair de um jeito ou de outro. Eles têm que criar um meio onde eles possam se aninharem, onde eles possam criar ali uma doutrina para formar uma igreja. Foram apenas caronistas. Agora, é muito triste você ver pessoas assim, mas é uma verdade. Agora, um bom cristão da linhagem sabe de onde ele veio. O pastor Joaquim leu isto hoje na mensagem Restauração da Árvore Noiva. Um bom cristão de linhagem. Porque o cristão, ele tem linhagem. Qual é a sua linhagem? Todos nós somos linhagem de Abraão. Quando se refere à fé, a nossa fé é a linhagem de Abraão. Foi por isso que José, quando estava ali no Egito, já prestes a morrer, ele diz assim: olha, eu vou morrer. Eu cheguei na idade. Mas tem uma coisa, vocês ainda vão ficar aqui mais de 200 anos. Mas o dia que vocês saírem daqui, levem os meus ossos. Porque os meus ossos não podem ficar aqui. Ele pediu para que eles levassem, porque ele não era um caronista daquela semente de Abraão. Ele era, embora já tinha partido há mais de 200 anos, mas ele era uma pessoa determinada a chegar na terra, ainda que só os seus ossos. Agora, isso aí, irmãos, deve animar a nós. O profeta diz: daqui 5 minutos, você pode não estar vivo mais. Daqui a 72 horas, o seu nariz começa a cair. Daqui a 100 horas, bichos estarão andando na sua boca, seu nariz, dentro dos seus olhos. Mas você está com essa convicção. Se este corpo, como disse Paulo, se esse tabernáculo se desfizer,
eu sei que existe um outro esperando por mim. E esse outro me levará ali naquele camarote das celebridades. Esse outro tabernáculo vai me levar ali aonde estão aqueles santos. Depois nós com ele ressuscitaremos. E quando nós ressuscitarmos, vamos chegar aqui e aplicar uma fé ungida, de ânimo, nesses cristãos que estiverem vivos, para que eles alcancem uma fé perfeita, para serem transformados num abrir e fechar de olhos. Você não é um caronista, por isso você vai ser transformado num abrir e fechar de olhos, para continuar a sua viagem para as bodas do Cordeiro. Porque nós não estamos aqui para sermos um crente só por enquanto, não. Depois cai no escândalo, depois cai na vida mundana. Quando você vê uma mulher sair da igreja, cortar o cabelo, você não precisa esperar mais nada dela. Mais nada. Ela está pronta para qualquer desgraça do mundo. Ela está pronta para prostituir. Ela está pronta para roubar. Ela está pronta para mentir. Ela está pronta para fazer toda sorte de perversão. Porque a mulher em Deus, ela é a maior bênção que há. A mulher em Deus, ela é uma matriz abençoada de Deus. Mas a mulher, quando ela sai dos trilhos de Deus, ela é a pior desgraça que já esteve na terra. Ela não importa de matar um ministro, de acabar com o nome dele. Ela não importa de escandalizar. Ela não importa de fazer as piores coisas. Como disse o pastor Joaquim hoje, Sansão venceu 1000 soldados armados. 1000 soldados armados. Ficaram amontoados ali. Os urubus chegaram ali para comer aqueles corpos. Com que Sansão venceu aqueles soldados? Apenas com uma queixada de jumenta seca. Uns falam fresca, outros falam seca, mas qualquer jeito é um osso. O profeta disse que aqueles capacetes de bronze daqueles soldados, se batesse aquela queixada da jumenta na cabeça deles, ela virava muitos pedaços, porque eram de bronze aqueles capacetes. Mas ele batia e a queixada afundava lá dentro, matava eles instantaneamente no lugar. E ali foi 1000 golpes, 1000 mortes. O diabo diz assim: você venceu os 1000 soldados, eu quero ver você agora vencer uma Dalila. Uma Dalila, uma mulher. Eu quero ver você vencer ela. Veja o quanto Satanás não desafiou Sansão. Quando ele estava ali cego, puxando aquele engenho, parecendo um cavalo no engenho, parecendo um boi no engenho, e eles colocando ali não sei o quê. Quando você fala em engenho, você pensa logo em cana, não é? Enfiando cana, e aquela coisa, e ele vai Barroso, vai Jeitoso, puxa, e eles rindo daquilo. Aquele homem com os olhos furados, suando a roupa, suando o corpo, puxando aquele engenhoca. E eles diziam assim: você não era o valentão, matou 1000 soldados? Uma mulherzinha, olha lá, aquela lindona que está ali no canto, já condecorada, toda honrada aí pelos deuses, ela te venceu, Sansão. Irmãos, isso é o que acontece. Agora a mensagem aqui, o novo ministério, eu quero terminar. Já está na hora, né? 75, eu queria falar só meia hora. 75 desta mensagem, meu novo ministério. Isso aqui é para nos encorajar mais um pouquinho.
Eu vou só ler, não vou nem comentar, não. 75 da mensagem Meu Novo Ministério. Mas está na frente, está aqui. Agora, para que as pessoas saibam que eu disse exatamente o que é a verdade. Ele estava contando a história do aparecimento da coluna de fogo lá na casa da irmã Hatt, do irmão George Wright. Então ele diz, para que saibam que eu disse exatamente o que é a verdade. Irmã Hatt, isso então, irmão Wright e todos vocês que estavam lá, só os que estavam lá, porque tinha vários pastores com ele, para que então vocês possam ver. Vejam, ali estão eles. Aqui, levante-se, irmã Hatt. Ali está a pequena viúva a quem o milagre aconteceu. O primeiro ignorando todas as pessoas do mundo. O primeiro, hein, irmãos? A primeira unção mais poderosa que houve foi na casa desta pobre viúva. Tratando de produzir uma safra de milho de um terreno impróprio ali para cuidar de seus filhos. Foi a essa que Deus honrou pela primeira vez desde os dias de Jesus Cristo. Olha só. Com a maior unção. E disse, peça o que você quiser. E eu disse, eu desafio a qualquer um, no nome do Senhor Jesus, quando esse Espírito atingir e disser isso, não importa o que você peça, isso será concedido. Quando você, ou quando esse Espírito vier, essa unção vier, você sabe por que as pessoas influentes não obtêm isto? As pessoas importantes, as pessoas que estão buscando muito futuros na vida, ou grandes pessoas como essas, é porque Deus sabia que elas pediriam coisas que não seriam de benefício para eles. Nós temos que ter esta coerência nas orações, porque às vezes nós gastamos uma semana de oração por uma coisa que não é próprio para nós. E você vai pedindo, às vezes não é próprio, Deus pode até conceder, mas na vontade permissiva. E a oração que é feita por revelação divina, você pede a Deus e confia nele e descansa. Pronto, deixa ele cuidar. Se você puder esquecer, até melhor. Ele dá isto a pessoas as quais ele sabe que pedirão coisa correta. Você está pedindo unção, você está pedindo o Espírito Santo. Você quer a palavra falada, porque é tão bom você poder falar a palavra e acontecer aquilo na hora que você fala. A dor aparece aqui e você põe a mão lá e fala, dor, vai embora agora. Te ordeno a sair do meu corpo. Aí você esquece e a dor foi embora. Chega uma pessoa e diz, eu precisava de resolver um problema lá, e eu não consigo, o advogado não deu conta, a causa está em juízo, e eu não sei o que fazer. Você fala para ela assim, eu te dou a sua causa ganha. Volte para a sua casa e vai cuidar de sua vida. De repente, o advogado liga e fala assim, olha, nós conseguimos ganhar a causa. Mas você deu a palavra. Todo mundo quer isto, irmãos. Todo mundo quer isto. Quando eu ouço aquela apresentação do irmão Brana, vê lá, irmão, fundo como fundo. Irmão Brana dizendo assim, este irmão não tem nenhuma doença. Ele está aqui por uma causa justa. Ele está aqui por um avivamento na sua igreja. E naquela hora a unção vem sobre ele. Ele disse, todos nós desejamos isto.
E ele ora e manda os demônios saírem do povo. E os paralíticos levantam das cadeiras de rodas. Todos são curados naquela hora ali no auditório. Então você quer fazer como aquele pastor: meu Deus, me manda um avivamento. Oh, irmãos, nós desejamos isto. Nós queremos orar a noite toda. Nós queremos ler a Bíblia, queremos ler a mensagem. E às vezes não temos força, às vezes não damos conta, às vezes nos cansamos. Mas você está desejando que isto venha a você. Eu fico assim até com inveja santa, quando o irmão Brana fala daqueles irmãos que oravam. Ele disse que ia para a casa daqueles irmãos ali, e eles oravam até o dia amanhecer, a noite inteira, e ali eles saíam para suas casas, cantando hinos, louvando a Deus, e iam embora para os seus lares. Oh, eu lembro desse bom tempo. O irmão Brana disse: isso passou, não é? Ele dá isso a pessoas as quais ele sabe que pedirão coisa correta. E o que mais poderia aquela mulher, que mais simplesmente me diga alguma coisa que ela poderia pedir que fosse maior que aquela que Deus deu para ela, a salvação de seus filhos? Porque nós temos que analisar isso, irmão. Qual é a nossa pretensão? Qual é a nossa intenção aqui na terra? Tem gente que passa o dia inteiro sonhando com a Mega Sena. Mega Sena, eu falei para um senhor lá, conversando sobre a Mega Sena lá, e ele diz assim: ó, a virada do ano é que foi boa, foi 350 milhões. E teve um que ganhou e nunca foi buscar. Deve ser um passa-quatro aí que não sabe nem o que é aquilo, né? 350 milhões. E eles sonham com aquilo, faz projetos, deita na cama e fica ali projetando. Outros falam assim: não, é só 10 milhões, tá bom. Aí eu vou ajudar o fulano, vou construir essa casa assim, vou comprar aquela fazendinha ali do fulano, e vou ajudar o meu pai, vou ajudar a minha mãe, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. O outro já fala: não, eu quero 200 milhões porque eu vou construir o melhor hospital de Porá, vou colocar 1.500 leitos, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e projeta, e projeta, e projeta. Ah, não, irmãos, Ratimuz não estava pensando nisso, não. Nada disso. Ela tinha enxada, uma enxadinha rumbuda, como eles dizem, para capinar a lavoura de milho dela, que era plantado lá num terreno impróprio, quem sabe, né? Igual do irmão Adeilson. Não, mas lá tem terra boa, né? Cheia de pedra, cheia de coisa, era imprópria aquela terra para milho, mas ela estava pensando só naquilo lá, bater a sua enxadinha rumbuda ali, e cavar, e furar, e plantar, e cuidar, e colher, e comer, pronto, mais nada. Ela não tinha ambição, irmãos. Foi por isso que ela interessou na salvação de seus filhos. Agora tem pais da mensagem que vivem sonhando com os filhos, é coisa diferente. É delas serem doutoras, é delas serem importantes, é delas serem pessoas ilustres. Aí elas vão subindo e nunca mais voltam à igreja. Viram as costas para a igreja, porque a igreja é simples demais. A igreja é de gente feinha, a igreja é de gente pobre. Não é como o nível que elas estão vivendo. Eu sei o que é pensar em riqueza, irmãos. Eu nunca fui rico, não, mas eu já fiz muito curso de motivação, aonde o professor te faz pensar que você vai sair de uma vida de malogrado, ainda que seja de um pequeno empresário, ainda que seja de um pequeno fazendeiro, mas para ele você é um malogrado, pela altitude, pelo o que você vai conseguir na vida, e que pode conseguir, e ele faz você crer naquilo. Aí você começa a olhar as pessoas na rua,
todo mundo com a maneira vulgar, né? É assim que a riqueza faz na mente das pessoas, faz uma lavagem cerebral. As pessoas começam a perder o gosto até pela comida de casa. É por isso que existem certos restaurantes com comidas especiais. Você chega lá, você que não é acostumado com aquilo, você nem quer comer. Como é que é o peixe cru lá? Eu esqueci o nome. Sushi. Comer sushi com 2 pauzinhos. Você não quer nem saber daquilo. Você quer uma colher, um garfo para comer. Às vezes você deixa até o garfo e come com a mão. Você quer encher a barriga de gueroba, de frango, de angu, de carne assada. Porque você nasceu e criou nisso. Mas não é ir para restaurante chique, passar o cartão lá. Quanto que foi? 250. É, 250 é. Ah, tem aqui um sobremesa, foi mais 80. Um pedacinho de pudim assim. Você paga R$80. Aí você vai embora para casa, nem olha aquilo, porque tem 10 mil na conta, né? Afinal eu estou ganhando é para isto, eu vivo é para isto. Aí chega em casa, ah não mamãe, carne seca no arroz? Galinha no arroz? Ah não mamãe, é só isso. E a coisa vai virando assim, irmãos. Agora, se no natural é assim, imagina no espiritual. Ah não, aquela irmãzinha foi lá cantar, cantou tudo errado. Aquele pastor foi pregar, falou tantas palavras erradas. Ele pregou meia hora e falou 20 palavras erradas. Tem gente que fica na igreja anotando erros. Anotando erros. Anotando as pessoas, a roupa que vestem. A cor do sapato não combinou com a roupa. O jeito do vestido, e elas anotam tudo e saem dali, escugirando, parecendo uma galinha quando vê cobra. Quantos aqui já viram a galinha ver cobra? Ah, todo mundo já viram, né? Essa semana entrei num barracão lá, por uma direção de Deus. Eu tive que ir lá naquele barracão sem motivo. Cheguei lá, fiquei pensando, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Quando eu olho de lado assim, as galinhas entraram e uma ficou assim, ó, olhando lá atrás. Eu falei, ela não está olhando à toa, não. Tirei uma cadeira, qualquer coisa eu pulava longe, não é? Tirei uma cadeira que eu olho um cascavel desse tamanho lá, enroladinho, prontinho para o bote. A galinha, ela tem essa facilidade de enxergar um besorrinho dentro do chão. Um besorrinho lá dentro de um buraquinho, ela passa ali e de longe ela vê aquele besorrinho, vai lá e tira ele e come. Então elas vê a cobra e elas olham de longe. Não comparando a igreja com cobra, né? Mas as pessoas são assim, elas parecem galinhas vendo cobra. Elas ficam curiosas, elas vão nos seus celulares, elas digitam, elas querem ver o que estão falando nas conversas escapadas pelos apps. Não é vinha, não queira saber de nada, não queira saber de conversas de WhatsApp, porque pode ser um caronista que está descendo do barco, indo para o seu lugar miserável, como o pastor aqui estava pregando hoje. Aqueles 70 foram embora, ficaram 12, e Jesus ainda virou para eles e disse, não quereis vós também ir? E daqueles 12 ainda tinha um que ainda não havia chegado na sua estação, que era Judas. Aquela estação era dos 70, agora a de Judas estava um pouquinho mais na frente. É onde ele trairia Jesus. Não, você não é um caronista.
Você comprou uma passagem, pagou o preço, porque você recebeu o Espírito Santo e Ele é o penhor da sua passagem para o destino eterno. Graças a Deus. Pai bendito, pedimos ao Senhor selar no coração de cada irmão aqui, e através da internet, o Senhor possa abençoar, ó Pai, nesta hora, livrando-nos de oportunidades que não são boas, horríveis. Pai, nos guarda de descermos desse barco antes de chegar ao nosso destino. Abençoe-nos nesta hora, anima-nos nesta hora, encoraja-nos nesta hora. Força, meu Pai, dê-nos força, meu Deus, coragem, discernimento para esta hora, direção defensiva, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor nos acompanhar e abençoar os que estão em seus lares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Não estamos derrotados. Eu ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ponham-se de pé, vocês aleijados. Oh, Deus. De rodas. Deem glória a Ele. Dei glória a Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aí nos lares, deem glória a Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Vocês em Cachoeira de Goiás, irmão Emílio Alves e família, irmão Pedro e família, irmão José Antônio e família, também de Orama, nós temos Juversino e família, Noemi e família, e o irmão Josiel. Deus te abençoe, meu irmão. Abraço. Irmão Armon Delavi. Irmão Delavi está em Confresa. Deus te abençoe, irmão Delavi. Está com a família. E o Divino Antônio e família em São Luís Monte Belos. Nosso abraço. Também o irmão Juversino e família. A irmã Neversina e Frauzina em Diorama. Irmão Servino também, irmão Divino, em Fazenda Nova, irmão Miguel. Deus abençoe vocês aí. Vocês estão inclusos nesse barco, nesse companheirismo. Até domingo que vem, nós não temos ainda definição de culto durante a semana, mas os cultos aqui são presenciais, nos domingos à noite. Deus abençoe vocês, até a próxima. Amém.